E aí, alunos, estão ligados na aula que o professor Lorismar acabou de falar com vocês sobre a cassiterita? Cassiterita, estanho. Percebam vocês que a nossa sociedade, ela precisa da natureza, seja da extração animal, seja da extração vegetal, ou seja da extração mineral. E a aula de hoje nós estamos falando de um produto super valioso na indústria, a cassiterita. E a cassiterita ela está presente na natureza e ela é separada das rochas, lá tem um processo todo. Nós fizemos uma visita ao Garimpo Bom Futuro aqui, fizemos uma filmagem lá no Garimpo Bom Futuro, que fala sobre esse material tão valioso. Vocês já comeram conserva, sardinha em lata, já comeram? Hã? Pois é. A lata, para que ela não haja contaminação, ela é revestida do estânio, que é extraído da cassiterita. O estânio está na indústria de ar-condicionado, está em indústria de geladeira, ele está presente em vários segmentos industriais. E sabe quem era o maior produtor nacional desse produto aqui? Você sabe? Alguém tem a ideia? Até a década de 70 era Rondônia. Rondônia foi o maior produtor. A cassiterita ela trouxe um período de desenvolvimento muito forte. Mas eu quero jogar na tela para vocês que eu, professor Beto, estarei com vocês nessa aula 18.2, falando justamente desse produto aqui chamado cassiterita. Cassiterita, esse ciclo da cassiterita que vocês irão acompanhar. Olha aí, primeiro vamos para a descoberta. Quando foi descoberto? Eu quero lembrar vocês que o segundo ciclo da borracha, ele vai até 1945, basicamente, foi quando nós tivemos o final da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, se abriu os serigais da Malásia, então a borracha que era extraída aqui de Rondônia, ela passou a não ter tanto valor. Aí sabe o que descobrem aqui em Rondônia? Na década de 50, descobrem os primeiros aluviões desse mineral, a cassiterita. Quando em 55 o senhor Joaquim Rocha ele descobre um minério no Rio Machadinho, houve um grande surto de imigrantes aqui para Rondônia, que se intensificou entre 1958 a 1970. A economia do estado ela estava totalmente voltada à produção da cassiterita. Cá tinha acabado a borracha já não tinha mais tanto valor, enquanto aqui em Porto Velho nós tínhamos os trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré, que eram os servidores públicos. No meio do coração de Rondônia, nós estamos tendo a exploração da cassiterita. Para quem não conhece ali, na região de Ariquemes, aquela região de Machadinho, do Rio Machado, nós temos em várias regiões ali a extração da cassiterita, que a princípio era um minério de aluvião, aquele que ficava na beira do rio. Olha aí a galera garimpando aí na beira dos rios, dos igarapés, tirando essa cassiterita. Um forte contingente de imigrantes, então, vieram para cá. Aí eu chamo a atenção para vocês isso. A cassiterita, primeiro ela teve a extração dela por um trabalho braçal, era na mão. Colocava, tirava na mão, colocava na máquina fica tremendo, 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 e separa a cassiterita dos outros minerais. E em 1962, a extração chegava a 50% da produção nacional. Só para vocês terem uma ideia. Rondônia, 50% do Brasil, de tudo que era produzido da cassiterita, era aqui de Rondônia. Depois Rondônia vai disparar. Quando chega aí próximo da década de 70, Rondônia se torna o primeiro estado, na realidade não era estado ainda, o primeiro local, que era território federal de Rondônia, nesse período, a exportar esse produto, a cassiterita. Só que aí chega em 1970, o governo federal diz, opa, vamos legalizar, vamos arrumar esse garimpo. E aí ele lança essa portaria, uma portaria 195 de 1970. Com isso, nós temos o fim da garimpagem manual da cassiterita. A cassiterita ela passava a ser garimpada apenas por máquinas. Apenas por máquina.
Quando chegamos aqui em 1969, foi criado o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. É uma organização aqui. A portaria é proibir essa garimpagem manual, então nós temos a desativação do garimpo, principalmente do Bom Futuro aí, em 31 de março de 71. Os aviões da FAB vieram buscar aqui os trabalhadores, levando eles embora. Em 1990 foi criado a EBESA, Empresa Brasileira de Estânio. Então, em 87, o garimpo do Bom Futuro volta a ser o maior produtor, só que agora ele era um produtor mecanizado. Os grupos econômicos, como Brumadinho, Braskem, Paranapanema, Best, só que chega em 83, Rondônia perde a colocação de maior produtor para Presidente Figueiredo, só voltando em 87. Então, hoje está entre Rondônia e Presidente Figueiredo aí as produções concentradas de cassiterita. Até hoje, nós temos cassiterita ali do garimpo, saindo do garimpo Bom Futuro. Mas façam a atividade de vocês, que já já eu volto para fazer a correção com vocês, tá ok? Até lá! Eu estava tomando um café ali e estava conversando ali com o meu diretor aqui, dizendo, pô, você viu como é interessante nós olharmos essa produção mineral aqui dentro do estado de Rondônia? Porque Rondônia nós temos aqui um período que tivemos a extração de diamante, a extração de cassiterita. Ali em Ji-Paraná, no rio de Ji-Paraná, nós tivemos muita extração de diamante, vocês sabiam? Não? Pois é. Nós tivemos extração de cassiterita aqui. Nós vamos ter, depois da década de 80, quando a cassiterita ela passa a perder força, a ser mecanizada, nós temos os garimpeiros vindo para o Rio Madeira para a extração do ouro. A década de 80 vai ser muito forte, você vai ver balsas, garimpeiros, dragas funcionando. Nós temos vários garimpos aqui, até o garimpo ser proibido aqui no Rio Madeira. Aí nós temos mais um momento que a economia de Rondônia ela é balanceada por esses ciclos. Essas formas, a gente não fala ciclo porque ele nunca acaba. O Rio Madeira continua exportando ouro, nós temos ali, a cassiterita continua sendo tirada do Bom Futuro. Então, são economias que permanecem. E o Bom Futuro é impressionante nós olharmos o Bom Futuro, porque nós olhamos um local onde a natureza ela foi tão agredida que viraram piscinas com material ácido. Será que aquela água é potável? Não. Será que a natureza se regenera naquelas montanhas que foram derrubadas para ser tirada cassiterita? Todo tempo a gente chega lá, é explosão, é rocha chegando, é rocha sendo triturada, é rocha sendo separada. E, infelizmente, a nossa indústria hoje precisa muito de... Algumas indústrias, por exemplo, o refrigerante. O refrigerante, antigamente, ele vinha numa lata de ferro. Só que se fosse o ferro enferrujaria, iria contaminar o refrigerante. Então, eles revestiam de cassiterita. Hoje foi substituído pelo alumínio. A maioria das latinhas é de alumínio. Mas se você vê isso ainda na conserva, na sardinha em lata, aquelas latas para que não haja contaminação e a população não morra aí contaminada, eles revertem aquilo dali com estânio, porque o estânio, ele protege, ele não deixa passar e nem faz o processo inverso. Isso conserva o alimento para que ele não estrague. Só para vocês terem uma ideia. E hoje a indústria ainda utiliza muito esse estânio. Não tem aquelas soldas, aqueles fios de solda? Vocês já viram aqueles fios de solda? É a cassiterita que está ali presente. Já viram o sino? Ding dong, na igreja? É o bronze que é utilizado nos sinos e era utilizado antigamente naquelas torneiras antigas de bronze. Por isso que o bronze é tão valioso. É utilizado cassiterita. Hoje as pessoas quase não usam mais essa cassiterita. Hoje as torneiras quase não vêm mais de bronze, até porque ela é muito valiosa, se tornaria muito cara, muito procurada. A Companhia de Águas e Esgoto do Estado de Rondônia utilizou esse bronze
para colocar nesse medidor, as pessoas começaram a roubar tudo quanto é medidor para vender como sucata. Vocês já viram isso? Não sei se aí na região de vocês já ouviram falar nisso daí. Pois é. É um minério muito cobiçado. Até hoje nós temos o contrabando. Recentemente nós tivemos garimpeiros fazendo extração ilegal em terras indígenas de casterita. Foram presos, o material foi apreendido e tudo. Mas, bem, vocês fizeram atividade. O professor Lorismar passou uma atividade bem facinho para vocês. Vamos lá na tela para vocês dar uma olhada nessas atividades? Vamos lá. Atividade de sala. Atividade de sala, e a gente começa com a número 1 aqui. A descoberta da casterita, minério de estânio, em 1952, pelo engenheiro que enviou a amostra para o Rio de Janeiro, confirmando alto teor, tendo grande aceitação no mercado internacional. Isso nós estamos na década de 50, início da década de 50, em 1952. Quem é esse cara? Quem é esse cabra aí? Esse cabra aí seria o Merin de la Condamine, Percival Farquhar, Alexandre Rodrigues, Frederico Hopkins ou Charles Goodyear? O Charles Goodyear foi aquele cientista, né, que descobriu o processo de vulcanização. O Percival Farquhar é aquele grande empresário que ganhou a concessão da estrada de ferro Madeira-Mamoré. La Condamine é quem vai trabalhar a borracha, a liquefação da borracha. Mas nós estamos falando de quem aí? Nós estamos falando de quem? E aí? Sempre para que o mineral seja extraído, é necessário que alguém comece a explorar esse mineral. E esse mineral é explorado e ele é extraído ali. Tá? Eu estava vendo ali o chat, a professora perguntando, professor, esse seu colar que o senhor está usando aí, são colares doados, eu uso ele em respeito ao presente que eu tive de alunos indígenas que me deram esse colar. Esse fino aqui é do Tupari e esse daqui lá do Cinta Largas. Nossos alunos aí que vieram aqui ao longo nós estamos na mediação desde 2016 e eu recebo muito presente quando os alunos vêm aqui. Eu guardo sempre ele com muito carinho. Mas, na tela para vocês, que a resposta correta é a letra D, Frederico Hopkins. Vamos para a segunda. Mesmo sendo explorada de forma rudimentar, a casterita respondia por mais de 50% da produção do país. 50%, gente, estava aqui, nos garimpos de Rondônia, sendo produzido. O grande centro produtor de Rondônia foi o garimpo de Bom Futuro, ativado até hoje. O garimpo Bom Futuro existe, tá? Existe o garimpo Bom Futuro. Lá pertencia a Ariquemes ali, agora lá na cidade do Jerico. Lá em Alto Paraíso fica o garimpo Bom Futuro, lá em Alto Paraíso, na cidade que tinha a festa do Jerico lá. Você chegar lá, depois você dá um pulo no garimpo Bom Futuro. Pertence aqui a Ariquemes, que é ligado a Ariquemes, ali o Bom Futuro. Bem próximo, porque ali são questões de divisas de município. Mas nós estamos falando de Jaru, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Machadinho de Oeste. Garimpo Bom Futuro, quando foi criado, estava... Basicamente, eu já dei a resposta para vocês. Nós temos a ocupação ali do Rio Machado, mas não fica em Machadinho, mas ali próximo de Ariquemes é criado o Garimpo Bom Futuro. Com o Garimpo Bom Futuro começam a ser... O INCRA, no processo de colonização, ele começa a abrir linhas aqui. E nessa abertura de linha, eles vão descobrir a casterita. E aí começam a garimpagem do Garimpo Bom Futuro. Na tela para vocês, então, nós estamos falando de Ariquemes. Vamos para a terceira. Vamos para a terceira. Na década de 50, a descoberta do primeiro aluvião de casterita se deu no Rio Machadinho. Senhor Joaquim Rocha? Senhor Sebastião Siqueira? Senhor Buzaglo Batista? Raimundo Rocha ou Renato Gonçalves? Quem foi o que descobre a casterita
lá no Rio Machadinho. Esses garimpeiros... Vamos dizer que o cara está ali na fazendinha dele, do dia para a noite, ele vê aquele produto lá, ele diz, isso daqui está parecendo casterita. Aí ele manda esse produto para estudo fora. Aí se descobre dentro desses estudos que realmente o produto era casterita. O cara deve ter ficado uma felicidade só, porque a área dele agora, só que é uma área que vai ter uma intervenção federal, começa a ser um grande garimpo a céu aberto de casterita. É ele, o seu Joaquim, na tela para vocês, é o seu Joaquim Rocha, o grande descobridor de casterita lá no Rio Machadinho. Foi criado em 1969 pela Exploração Nacional, 1969, para a Exploração Nacional da Casterita. Que foi criado aí nesse período? Hein? Vem cá comigo. O que é criado aí nesse período aí para a exploração da casterita? Nós temos aí essa casterita que nós ficamos sempre na disputa. Quem vai ser o maior exportador de casterita aqui? Será o Garimpo Bom Futuro? Será o Amazonas? Porque nós temos lá no Pitinga, chamado Pitinga, nós temos lá em Presidente Figueiredo, nós temos um grande... nós temos um grande concorrente da casterita lá. Fica na briga. Quem vai produzir mais casterita? E hoje está concentrado lá a casterita. E a casterita ela é criada aqui dentro desse... E cria-se um mecanismo de fiscalização e controle dessa casterita. E aonde é que se dá essa fiscalização e esse controle da casterita? Como é que é chamado os órgãos criados para fazer isso? Porque a casterita da década de 50 ela começa a ser descoberta aqui, mas nós precisamos organizar, nós precisamos legalizar, precisa ter regras para a exploração da casterita. É por isso que em 1969, aí, no final da década de 60, que pena que foi em 69, e logo no ano seguinte já vai ser proibido a garimpagem manual, e acaba o garimpo do Bom Futuro aqui, acaba a garimpagem manual aqui de Rondônia. Nós estamos falando de quê na tela para vocês? Nós estamos falando do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNP, que é criado justamente para exportação, para regulamentação da exportação da casterita. E aqui, meus queridos alunos, aqui a nossa aula é aqui, nós falamos sobre garimpo. Mas a nossa sociedade, eu falei para vocês que ela precisa desse minério, ela precisa da nossa fauna e da nossa flora. Ela precisa. O ser humano ele criou um mecanismo que ele tem uma necessidade muito grande. Mas a que preço a garimpagem da casterita veio para o estado de Rondônia? Florestas foram derrubadas, montanhas foram cortadas, lagos contaminados ficaram. Qual a herança que se deixa para o estado de Rondônia? A exploração da casterita. Até que ponto a riqueza e a degradação ambiental elas podem estar caminhando junto? Hoje a empresa que está lá, ela tenta dar uma sustentabilidade nessa exportação, nessa exploração da casterita. Que é o sonho nosso, é nós podermos tirar coisa da natureza, mas de forma sustentável. E essa foi nossa aula sobre a casterita, que muitos de vocês não conheciam o que era casterita. Conhece o ouro, conhece o diamante, mas não conhecia a casterita. E eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais desse minério, que foi uma das riquezas do estado de Rondônia. Até a próxima aula.